Por mais estranho que possa parecer em um primeiro momento, a Volkswagen surge hoje como uma das candidatas mais fortes, e talvez a primeira entre as grandes montadoras tradicionais, a iniciar a adoção prática de baterias de estado sólido em veículos elétricos produzidos em escala. E esse possível protagonismo não acontece por acaso ou por uma aposta isolada. Ele é resultado de uma estratégia bem estruturada, construída ao longo dos últimos anos, baseada em investimento direto, parceria tecnológica e posicionamento antecipado dentro de um dos mercados mais relevantes do mundo, o de baterias na China. O ponto central dessa história está na relação com a Gotion High-Tech, uma das maiores empresas do setor. A Volkswagen adquiriu inicialmente cerca de 25% de participação na companhia, percentual que, ao que tudo indica, foi ampliado recentemente para algo próximo de 33%. Traduzindo isso de forma bem direta, não se trata apenas de um investimento financeiro passivo, mas de uma posição estratégica que garante acesso privilegiado à tecnologia, influência no desenvolvimento e, principalmente, vantagem competitiva no momento da implementação. E por que isso importa tanto? Porque a Gotion não está apenas prometendo, ela já está executando. A empresa vem trabalhando e testando baterias de estado sólido em veículos elétricos há quase 2 anos, o que representa um estágio de maturidade consideravelmente avançado quando comparado a muitos concorrentes ainda presos em fases laboratoriais ou conceituais. Essas baterias têm potencial para alcançar até 1.000 km de autonomia com uma única carga, um marco que pode redefinir completamente a percepção de viabilidade dos veículos elétricos no mercado global. Esse avanço também é sustentado por um histórico consistente de investimento. Em 2020, a Volkswagen aportou cerca de US$ 1 bilhão para garantir sua participação inicial na Gotion, reforçando uma visão de longo prazo. Desde então, essa relação só se aprofundou, acompanhando a evolução tecnológica da empresa chinesa, que hoje não apenas fornece baterias de fosfato de ferro-lítio, LFP, reconhecidas pela segurança, durabilidade e eficiência, para o grupo Volkswagen, como também lidera frentes importantes no desenvolvimento de novas gerações de baterias. Em paralelo ao fornecimento atual, a Gotion avançou de forma concreta nas baterias de estado sólido. Um dos marcos mais relevantes foi a conclusão de uma linha de produção piloto com capacidade de 2 gigawatts e uma taxa de rendimento de aproximadamente 90%. Esse número não é apenas técnico, ele sinaliza viabilidade industrial. Em outras palavras, a tecnologia já ultrapassou o estágio de laboratório e começou a caminhar de forma consistente rumo à produção em escala. Essas baterias vêm sendo testadas sob a denominação interna de tecnologia Genstone, e os avanços não pararam por aí. A empresa finalizou o projeto de uma linha de produção com capacidade de 2 gigawatts-hora dedicada às baterias de estado sólido. Esse movimento é significativo, porque dificilmente uma companhia investiria em uma infraestrutura desse porte sem ter segurança sobre a aplicabilidade prática da tecnologia. O anúncio dessa conquista marcou, inclusive, a transição oficial da fase piloto para uma etapa mais próxima da produção comercial. Agora, esse avanço deixa de ser apenas uma promessa e passa a ser tratado como um desenvolvimento concreto. A linha de produção foi criada internamente, com equipamentos próprios, e a Gotion já acumula mais de 30 patentes relacionadas a essa tecnologia. Os dados técnicos divulgados também reforçam essa evolução. A versão mais recente das baterias, prevista para 2025, apresentou um aumento de 60% na condutividade iônica do eletrólito de sulfeto, crescimento de 150% na capacidade das células e uma redução de 90% na pressão de pré-tensão, fatores que impactam diretamente eficiência, estabilidade e segurança operacional. Quando se fala em densidade energética, o número informado gira em torno de 350 watts por hora por quilograma, com capacidade de aproximadamente 70 amperes por célula. À primeira vista, pode não parecer um salto extremo quando comparado às projeções mais ambiciosas da indústria. Mas aqui entra um ponto estratégico importante. Não buscar o limite máximo pode ser justamente o que torna essa tecnologia viável em larga escala. Muitas vezes, o equilíbrio entre desempenho e produção é o verdadeiro diferencial. Ainda assim, o ganho é relevante. As baterias NMC atuais operam, em média, na faixa de 280 watts por hora por quilograma. Ou seja, estamos falando de um avanço de cerca de 20%, um número que, no contexto automotivo, representa um impacto significativo na autonomia final dos veículos. E é exatamente nesse ponto que o cenário começa a ficar mais interessante. Modelos atuais como o BMW 93 já conseguem atingir cerca de 820 km de autonomia no ciclo WLTP, enquanto veículos da Volvo, como o XC60 e o E60, seguem uma linha semelhante de eficiência e desempenho. Quando se projeta um ganho adicional de densidade energética com as baterias de estado sólido,
ultrapassar a marca de 1.000 km deixa de ser uma estimativa otimista e passa a ser um cenário plausível. Na prática, o que está acontecendo aqui é uma mudança de patamar. A autonomia, que sempre foi um dos principais pontos de resistência à adoção de veículos elétricos, começa a deixar de ser uma limitação relevante. E, convenhamos, quando esse tipo de barreira cai, o jogo muda, e muda rápido. Diante desse contexto, a movimentação da Volkswagen não parece apenas ousada, mas extremamente calculada. Ao garantir participação direta em uma empresa que já está avançando de forma concreta nessa tecnologia, a montadora se posiciona não apenas como espectadora, mas como protagonista em uma das maiores transformações da indústria automotiva nas últimas décadas. A Gotion High-Tech já havia afirmado anteriormente que suas baterias poderiam alcançar uma autonomia de até 1.000 km, ou 620 milhas, com uma única carga, um número que, por si só, já posiciona a tecnologia em um novo patamar dentro da indústria. No entanto, existe um ponto que naturalmente chama atenção e merece uma análise mais cuidadosa. A empresa não trouxe detalhes sobre a durabilidade em ciclos dessas baterias, especialmente quando comparada a promessas feitas por concorrentes. Esse silêncio se torna ainda mais relevante quando colocado ao lado de declarações da QuantumScape, que chegou a mencionar números extremamente elevados, como 100.000 ciclos de vida útil. Sendo bem direto, esse tipo de afirmação gera certo ceticismo dentro do setor, justamente por ultrapassar, e muito, os padrões atuais da indústria. Nesse contexto, a postura mais conservadora da Gotion pode até indicar um posicionamento mais realista, menos focado em projeções agressivas e mais alinhado com entregas concretas. Ainda assim, os dados divulgados pela empresa chinesa são, de fato, relevantes e reforçam o avanço tecnológico. Um dos destaques está na capacidade operacional em condições extremas. Segundo a Gotion, suas baterias conseguem funcionar em uma faixa de temperatura que vai de menos 40 graus Celsius até 80 graus Celsius, mantendo estabilidade e desempenho. Esse ponto é estratégico, principalmente quando se considera a aplicação global desses veículos, que precisam operar tanto em climas extremamente frios quanto em regiões de calor intenso. Além disso, a empresa já apresentou uma versão intermediária da tecnologia, conhecida como bateria semissólida, com densidade energética em torno de 300 watts por hora por quilograma. Embora não seja ainda o estado sólido completo, essa solução representa um passo importante na transição tecnológica, funcionando como uma ponte entre as baterias convencionais e o modelo totalmente sólido. Na prática, essas baterias semissólidas já seriam capazes de entregar autonomias próximas de 1.000 km, dependendo da configuração do veículo e do tamanho do pack. Isso mostra que a evolução não depende necessariamente de um salto único e definitivo, mas pode acontecer de forma progressiva, com ganhos consistentes a cada nova geração. Esse cenário reforça um ponto importante: a tecnologia de baterias está avançando em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Enquanto algumas empresas focam no desenvolvimento de baterias de estado sólido para maximizar autonomia e densidade energética, outras estão direcionando esforços para soluções como as baterias de íon-sódio, que oferecem vantagens claras em termos de custo, durabilidade e desempenho em baixas temperaturas. No entanto, quando o assunto é o segmento de alto desempenho, não tem muito mistério, o principal campo de batalha continua sendo a autonomia. E é exatamente nesse ponto que as baterias de estado sólido se destacam como a solução mais promissora no médio prazo. Outro fator que começa a mudar o jogo é a velocidade com que algumas empresas chinesas estão avançando. Já existem indicações de que determinados fabricantes pretendem lançar veículos equipados com baterias totalmente de estado sólido ainda no curto prazo, não versões híbridas, nem semissólidas, mas soluções completas e prontas para o mercado. Se isso se confirmar, a indústria pode passar por uma virada significativa em um intervalo de tempo menor do que o esperado. E aí entra novamente a Volkswagen, que aparece como uma das candidatas mais bem posicionadas para acompanhar, ou até liderar, esse movimento. Além da parceria estratégica com a Gotion, a empresa também possui participação na própria QuantumScape, o que evidencia uma estratégia clara de diversificação tecnológica. Em termos práticos, é como se estivesse apostando em mais de uma rota ao mesmo tempo, aumentando significativamente as chances de chegar primeiro a uma solução viável. No fim das contas, o que se observa é uma corrida tecnológica em ritmo acelerado, onde diferentes abordagens estão sendo desenvolvidas simultaneamente. E, sendo bem transparente, não necessariamente vai vencer quem tiver a tecnologia mais avançada no papel, mas sim quem conseguir transformar inovação em produto real, escalável e confiável. Esse movimento do setor deixa claro que os próximos anos serão decisivos. As bases já estão sendo construídas, os investimentos estão sendo feitos e as primeiras aplicações começam a sair do campo experimental. Agora, a execução passa a ser o fator crítico, e é justamente aí que os verdadeiros líderes vão se consolidar.
E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.